Vamos agora para a nossa primeira aula de hoje. E para essa primeira aula, a gente vai precisar do livro de Língua Portuguesa, página 92 e 93. E o que é que a gente vai ajudar hoje? A gente vai estudar sobre as palavras com inho e zinho, certo? Então, só as palavras com inho e zinho. Vamos lá. As terminações inho e zinho, em geral, são usadas para formar o grau diminutivo dos substantivos. Então, quando a gente coloca no tamanho menor, normalmente a gente coloca essas palavras, tá? Aí tem aí formiga, passa a ser formiguinha. Pé, pezinho. Para formar o grau diminutivo das terminações inho e zinho, deve-se considerar as terminações da palavra primitiva. Se a palavra terminar em ditongo, vogal nasal ou vogal temática, acrescenta-se o zinho. Se a palavra terminar com S ou Z, de modo geral, em uma vogal e a vogal não é tônica, basta acrescentar o inho. Lembrando que a tônica é a sílaba mais forte e a vogal tônica é a vogal normalmente que tem o acento gráfico, tá? Seja um acento circunflexo, seja um acento agudo, seja um tio. Aí veja aí alguns exemplos: rosa, rosinha, caju, cajuzinho, mesa, mesinha, irmã, irmãzinha, pássaro, passarinho, mar, marzinho, beleza, belezinha, café, cafezinho. Então essas palavras aí, elas entraram no formato do diminutivo. E para colocar no diminutivo a gente usou tanto o inho quanto o zinho, certo? A gente tem aqui, primeira questão da nossa atividade. Escreva o diminutivo das palavras utilizando zinho ou inho. Então, a gente tem aí uma listinha de algumas palavrinhas. Vocês vão colocá-las no diminutivo e escrevendo com essas terminações que a gente viu hoje, certo? Segunda questão. Separe as sílabas das palavras a seguir e assinale as que não estiverem no diminutivo. Não é porque a palavra vai ter um inho no final. Por exemplo, a palavra vizinho. A palavra vizinho, ela não está no diminutivo. Ela está no grau normal dela, mas mesmo assim ela vai ter essa terminação. Então, algumas palavras, elas já vêm com a terminação, mesmo sem estar no diminutivo. Outra palavra é a palavra carinho. A palavra carinho, ela está no grau normal. Ela não está no diminutivo, mas ela tem a terminação com inho. Então, vocês têm aí uma listinha de palavras e vocês vão assinalar só as que não estão no grau diminutivo. As que estão no grau normal, tipo carinho e vizinho. Elas estão no grau normal, mas vão ter essas terminações. Aí a gente tem a palavra colarzinho, caminho, cabelinho, escolinha, madrinha, vinho, vizinho e aviãozinho. Então, algumas dessas palavras, 4 dessas palavras, no caso, elas estão no grau normal. Então, vocês vão assinalar aí do lado as que estão no grau normal e vão fazer a separação de todas as palavras, certo? Passando aí para a página 93, a gente vai para a terceira questão, que diz assim: reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelo seu diminutivo. Então, vai escrever a frase novamente, só que essas palavras que estão destacadas, vocês vão colocar elas no diminutivo, certo? Então, desde a letra A até a letra E, para vocês fazerem. Quarta questão. Complete as frases. Aí vocês vão ter algumas frases, por exemplo, para formar o grau diminutivo com o sufixo inho, devemos considerar as terminações das palavras com o quê? Aí lá no textinho tá dizendo que se termina com tais letrinhas, a gente coloca o inho. De modo geral, quando o que não é tônica. Então aí é só colocar. Letra B. Para formar o grau diminutivo das palavras terminadas em ditongo, vogal nasal ou vogal temática, basta acrescentar qual outra terminação. A gente já tem 2 terminações aí, tá certo? Que a gente estudou. Quinta questão. No diagrama, encontre palavras e escreva-as no diminutivo. Então, vocês vão encontrar aqui. Vocês vão encontrar 11 palavras aí no diagrama. Vão circulá-las e vão escrever aí embaixo quais são as palavras terminadas com inho e quais palavras terminadas com zinho, colocando-as no diminutivo, tá? Elas não estão no diminutivo, elas não vão ter essa terminação aqui no nosso diagrama. Vocês vão procurar as palavras e vão colocar no diminutivo. Sexta e última questão.
Em qual das alternativas o grupo não apresenta palavras no diminutivo? Então, a gente vai ter aí 4 grupos de palavras e um deles as palavras não estão no diminutivo, elas estão no grau normal, mas mesmo assim vão ter o inho ou zinho, certo? Então, vocês vão encontrar esse grupo de palavras e vão assinalar. A gente finaliza aqui a nossa primeira atividade. Se tiverem dúvidas, é só chamar. E daqui a pouco a gente volta para a próxima atividade para fazer a correção dessa daqui também.